Bem-vindo, querido filho e filha de Deus. Que a paz de Deus esteja convosco. Antes de iniciarmos nosso momento com Deus, se inscrevam, curtam, compartilhem, porque a palavra de Deus não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Ativem o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Espera, antes de começar, pare por um momento. Você que sente o peso das dificuldades nos ombros, você que acordou cansado, preocupado, carregando problemas que parecem não ter fim, você precisa ouvir isso, porque abril não é apenas mais um mês. Abril é o mês da Páscoa, e a Páscoa não é apenas uma celebração religiosa que a gente passa batido. A Páscoa é a razão pela qual você pode ter fé. É a razão pela qual você pode acreditar em milagres. Veja bem, antes da Páscoa, tudo estava perdido. Os discípulos estavam escondidos, com medo, achando que tudo havia terminado. Jesus havia morrido, o seu corpo estava no sepulcro. Tudo que ele prometeu parecia ter morrido com ele. Mas então aconteceu o impossível. No terceiro dia, ele ressuscitou. E essa ressurreição mudou tudo, não apenas para os discípulos naquele dia, mas para cada um de nós até hoje. Porque a ressurreição de Cristo prova que Deus é mais poderoso que qualquer problema, qualquer doença, qualquer fracasso, qualquer medo. Se Deus pode ressuscitar o seu filho dos mortos, então Ele pode ressuscitar o seu casamento que está morto, pode ressuscitar a sua esperança que está morta, pode ressuscitar a sua saúde que parecia estar perdida, pode ressuscitar a sua vida financeira, pode ressuscitar aquele sonho que você enterrou faz tempo. É por isso que abril é diferente. É por isso que quando você ora em abril, você está orando no mês da ressurreição. Você está orando no mês da vitória. Você está orando no mês da esperança renovada. E é por isso que muitas pessoas sentem uma diferença quando oram durante a Semana Santa e ao longo de abril. Não é coincidência, é porque você está se conectando com o poder da maior vitória que o Criador já conquistou, a vitória sobre a morte. Semana Santa, o maior evento da história. A Semana Santa não é apenas os dias de Quinta-feira Santa até Domingo de Páscoa. A Semana Santa representa algo muito mais profundo. Ela representa a maior transformação que já aconteceu na história da humanidade. Pense bem, Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei. As pessoas o recebem com esperança. Todos pensam, este é o momento, ele vai nos libertar. Mas 7 dias depois, aquela mesma multidão estaria gritando pela sua morte. Por isso, o Domingo de Ramos nos ensina algo importante. A aprovação humana é frágil. Os aplausos podem virar gritos. O apoio pode virar traição. E é por isso que nossa fé não pode estar baseada no que as pessoas pensam. Tem que estar baseada naquilo que Deus prometeu. Quinta-feira Santa. Jesus reúne seus discípulos para a última ceia. E naquele momento, ele faz algo extraordinário. Ele pega o pão, quebra-o e diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus sabia que seria traído, sabia que seria torturado, sabia que morreria. E mesmo assim, ele comeu com eles em comunhão. Ele nos deixou este símbolo para nunca nos esquecermos do seu sacrifício. Quinta-feira Santa nos ensina que a verdadeira comunhão é possível mesmo quando sabemos que a dor vem. Porque a dor não é o fim, a comunhão continua, o amor continua, a conexão com Deus continua. Sexta-feira Santa, o dia mais sombrio. Jesus é condenado injustamente, sofre tortura, caminha carregando a cruz, é crucificado, seus discípulos fogem, parece que tudo acabou. Mas aqui está o segredo. Na Sexta-feira Santa, tudo parecia estar perdido. Mas não estava, porque Deus sabia o que viria em seguida. Quantas vezes você já se sentiu assim, parecendo que tudo está perdido? Bem, você está vivendo uma sexta-feira pessoal,
Mas se você permanecer fiel, o domingo de Páscoa virá, e quando vier, será tão poderoso que apagará toda a dor dos dias anteriores. Sábado de Aleluia, um dia esquecido, mas poderoso. Jesus está no sepulcro, mas não está morto, está vivo. Seus seguidores não sabem disso ainda, mas ele está preparando a maior surpresa. O sábado de Aleluia é o dia da esperança silenciosa. É quando você já passou pelo pior, mas ainda não vê a solução. É quando você tem que confiar apenas na promessa. É quando você tem que crer sem ver. Domingo de Páscoa, ressurreição. A tumba está vazia. O anjo diz: ele não está aqui, ressuscitou. E naquele momento, tudo mudou. Não apenas para os discípulos, mas para toda a eternidade. A morte foi derrotada, o pecado foi vencido, a esperança ressuscitou. É por isso que nós, evangélicos, celebramos a Páscoa com tanta intensidade. Não é apenas uma festa, é a comemoração da nossa libertação eterna. Porque 1 Coríntios 15:57 importa para você. Graças a Deus que nos dá a vitória. Não vai dar. Dá. Tempo presente. Agora. Neste exato momento. Então, mesmo que você esteja vivendo uma derrota circunstancial, espiritualmente, você já está em vitória. Isso significa que você pode estar tranquilo, porque a circunstância é temporária, mas a vitória é eterna. Por que João 11:25 e 26 importa para você? A maior promessa aqui é: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que, apesar de, independentemente de. Não importa quão morto você se sinta neste momento, não importa como suas circunstâncias parecem, você viverá. Porque vida não é uma circunstância. Vida é uma realidade espiritual que flui do próprio coração de Deus. Por que Romanos 8:37 importa para você? Mais que vencedor significa que você não apenas vence, como você cresce na vitória. Você aprende, você se fortalece, você se torna mais parecido com Jesus. Então esse problema que está enfrentando, ele não é uma punição, é uma escola. É uma academia espiritual onde Deus está te treinando para ser mais forte, mais sábio, mais ungido. Por que Apocalipse 1:18 importa para você? Você já parou para pensar o quanto você tem medo? Medo do futuro, medo da morte, medo de falhar, medo de perder. Todos esses medos existem porque nos faltam as chaves. Mas você não precisa ter as chaves. Você só precisa estar próximo de quem tem as chaves. E quando você está próximo de Jesus, você tem acesso às chaves dele. Agora, conhecimento sem oração é apenas informação, mas conhecimento mais oração é transformação. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, você está conectado com a ressurreição dele, a vitória já é sua, você é mais que vencedor. Nenhuma morte tem poder sobre você. Mas você precisa declarar isso em oração. Você precisa trazer essa verdade do plano espiritual para o plano natural da sua vida. É por isso que vou orar com você agora. E quero que você ore comigo. Não apenas ouça, mas fale. Coloque a mão no coração. Fale em voz alta, porque a boca é o instrumento mais poderoso que você tem. É com a boca que confessamos, é com a boca que declaramos a fé, é com a boca que derrotamos o inimigo. Então, quando chegarmos na oração, você vai orar, você vai declarar sobre cada área da sua vida, você vai pedir especificamente a bênção de Deus, e você vai confiar que Ele já ouviu e já está agindo em seu favor. Vou guiar você numa oração. Pode ser que você tenha problemas diferentes dos que vou mencionar. Adapte a oração para suas circunstâncias específicas, mas ore em voz alta. Declare com poder, porque sua oração não é para convencer Deus. Sua oração é para declarar a vitória que Ele já conquistou.
Abertura da oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante do Teu trono em abril, no mês da ressurreição, no mês em que Teu Filho venceu a morte. Eu venho diante de Ti não como alguém que está suplicando por favor. Eu venho como alguém que conhece o poder que habita em mim. Eu venho como alguém que crê na ressurreição. Eu venho como alguém que reclama as promessas que já foram pagas com o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque você não apenas me criou, mas você também me redimiu. Obrigado porque através da morte e ressurreição de Cristo, eu tenho tudo de que preciso para a vida e piedade. Obrigado porque você não me deixou órfão, mas mandou o Teu Espírito Santo para morar em mim. Eu abro meu coração agora, cada parte dele, cada segredo, cada dor, cada frustração, cada medo, eu trago tudo diante de Ti, porque eu confio que você não está aqui para condenar, você está aqui para libertar. Oração sobre a saúde. Pai, se há algo em meu corpo que está enfermo, que está doente, que está fraco, eu declaro a cura em nome de Jesus, porque está escrito, pela sua ferida fomos sarados. Isaías 53, 5. Senhor, eu coloco minha mão no lugar do meu corpo que dói e eu declaro, saia a enfermidade, saia a doença, saia a inflamação, porque a autoridade de Jesus Cristo está sobre mim. E Jesus disse, irão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Marcos 16, 18. Eu recebo saúde, eu recebo energia, eu recebo vitalidade, eu recebo um corpo forte para servir ao Senhor. Que nenhuma doença tenha poder sobre mim, que nenhum diagnóstico seja sentença sobre minha vida, porque em abril o Senhor ressuscitou e Ele me ressuscita também da morte da doença. Se há alguém ouvindo essa oração com câncer, escleroses, diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade, qualquer enfermidade, eu clamo a cura sobre sua vida agora. Que o poder de Jesus penetre cada célula do seu corpo e traga vida, cura, restauração. Obrigado, Pai, porque em abril você me abençoa com saúde e eu reclamo essa bênção agora. Oração sobre relacionamentos. Senhor, eu trago diante de Ti os meus relacionamentos. Meu casamento, se houver, está quebrado, está morto. Eu declaro ressurreição. Que o amor ressuscite, que a comunicação ressuscite, que o respeito ressuscite, que a atração ressuscite, que a paixão ressuscite. Que o Teu Espírito Santo traga vida àquele relacionamento que parecia estar acabado. Que você quebre as paredes que foram levantadas, que você cure as feridas que foram causadas, que você renove o compromisso que estava morto. Se há um relacionamento em sua família que está quebrado, com pai, com mãe, com irmão, com filho, eu declaro reconciliação em nome de Jesus. Que Deus quebre o orgulho de ambos os lados, que Deus traga compreensão, que Deus traga perdão, que Deus traga vida àquela relação que estava morta. E para aquele que está solitário, que sente a dor de estar sozinho, eu declaro que em abril Deus traz companhia, Deus traz relacionamentos saudáveis, Deus traz comunhão verdadeira. Porque está escrito, não é bom que o homem esteja sozinho. Gênesis 2, 18. Obrigado, Pai, porque em abril você ressuscita os relacionamentos mortos e transforma a solidão em comunhão. Oração sobre finanças. Senhor, eu venho agora com meu coração aberto sobre minhas finanças. Se há escassez, eu declaro abundância. Se há dívida, eu declaro libertação. Se há medo da falta, eu declaro fé na Tua provisão. Está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Nada, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, enquanto eu permanecer nos braços do seu amor. Eu clamo bênção financeira sobre minha vida, que as portas do céu se abram e derramem bênção que não há lugar para receber. Que cada oportunidade que Deus preparou para mim seja revelada.
Que cada dom e talento que Deus colocou em mim seja ativado e gere fruto abundante. Se há uma dívida que está te oprimindo, que está te roubando a paz, eu declaro em nome de Jesus que essa dívida será paga. Que Deus abra caminho, que Deus multiplique o seu renda, que Deus traga oportunidades que você nunca pensou possível. Se você está desempregado, eu declaro que em abril a abundância de Deus encontra você. Que a oportunidade certa, no tempo certo, com a remuneração certa, chegue até você, porque Deus nunca abandona seus filhos. E se você já tem recursos, eu declaro que esses recursos multiplicam, que Deus te faz mordomo sábio, que Deus te faz gerador de bênção para outras pessoas, porque dar é mais bendito que receber. Obrigado, Pai, porque em abril você abre o tesouro dos céus e derrama bênção financeira sobre minha vida. Oração sobre emocional e mental. Senhor, se há depressão em mim, eu declaro alegria e esperança. Se há ansiedade, eu declaro paz que transcende todo entendimento. Se há medo, eu declaro coragem e fé. Porque está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. 2 Timóteo 1:7. Senhor, eu declaro que minha mente está sã, que meus pensamentos estão sob o controle do Teu Espírito, que cada pensamento de derrota, de inadequação, de fracasso, de baixa autoestima seja aprisionado na obediência a Cristo. Se há alguém ouvindo essa oração que está em depressão, que não consegue sair da cama, que não vê razão para viver, eu clamo a vida de Deus sobre você. Que o Espírito Santo toque seu coração agora e traga a esperança. Que você sinta o amor de Jesus tão real, tão poderoso, que você reconheça: minha vida importa, meu futuro importa, Deus tem um plano para mim. E se há alguém que tentou suicídio, que está pensando em suicídio, que sente que não merece viver, eu declaro: você merece. Você foi criado à imagem de Deus. Você foi redimido com o sangue de Jesus. E o Espírito Santo quer usar sua vida para coisas extraordinárias. Senhor, renova a mente de todos que estão me ouvindo agora. Que saiam do ciclo de pensamentos negativos, que sejam libertos da ansiedade que não deixa dormir, que sejam libertos do medo que paralisa, que sejam libertos da depressão que mata, e que em seu lugar entre a paz, a alegria, a esperança, a confiança, a certeza de que Deus está no controle. Obrigado, Pai, porque em abril você ressuscita a minha esperança e minha saúde mental. Oração sobre propósito e chamado. Senhor, se há sonhos em mim que morreram, eu declaro que eles ressuscitam. Se há dons que foram enterrados, que eles revivem. Se há chamado que você colocou em mim e eu não tenho tido coragem de perseguir, eu declaro coragem e determinação agora. Porque está escrito: porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E filhos de Deus não vivem sem propósito. Filhos de Deus vivem com missão. Senhor, revela a mim qual é o teu propósito para a minha vida. O que você quer fazer através de mim? Como você quer usar minha vida para abençoar outras pessoas? Se há alguém aqui que se sente perdido, sem direção, sem saber para onde ir ou o que fazer, eu declaro que em abril Deus revela a direção, que Deus abre as portas, que Deus torna claro o caminho e que ninguém mais viva apenas existindo, que todos vivam com propósito, com paixão, com poder. Que cada pessoa que me ouve agora receba a unção de Deus para cumprir o chamado que foi colocado em seu coração. Que Deus quebre o medo que te impede, que Deus quebre a insegurança que te paralisa e que você avance com coragem no propósito que Deus preparou para você. Obrigado, Pai, porque em abril você ressuscita a minha esperança e minha saúde mental.
Que o Teu Espírito Santo traga vida àquele relacionamento que parecia estar acabado. Que você quebre as paredes que foram levantadas. Que você cure as feridas que foram causadas. Que você renove o compromisso que estava morto. Se há um relacionamento em sua família que está quebrado, com pai, com mãe, com irmão, com filho, eu declaro reconciliação em nome de Jesus. Que Deus quebre o orgulho de ambos os lados, que Deus traga compreensão, que Deus traga perdão, que Deus traga vida àquela relação que estava morta. E para aquele que está solitário, que sente a dor de estar sozinho, eu declaro que em abril Deus traz companhia, Deus traz relacionamentos saudáveis, Deus traz comunhão verdadeira. Porque está escrito, não é bom que o homem esteja sozinho. Gênesis 2:18. Obrigado, Pai, porque em abril você ressuscita os relacionamentos mortos e transforma a solidão em comunhão. Oração sobre finanças. Senhor, eu venho agora com meu coração aberto sobre minhas finanças. Se há escassez, eu declaro abundância. Se há dívida, eu declaro libertação. Se há medo da falta, eu declaro fé na Tua provisão. Está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Nada, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, enquanto eu permanecer nos braços do seu amor. Eu clamo bênção financeira sobre minha vida, que as portas do céu se abram e derramem bênção que não há lugar para receber. Que cada oportunidade que Deus preparou para mim seja revelada. Que cada dom e talento que Deus colocou em mim seja ativado e gere fruto abundante. Se há uma dívida que está te oprimindo, que está te roubando a paz, eu declaro em nome de Jesus que essa dívida será paga. Que Deus abra caminho, que Deus multiplique o seu renda, que Deus traga oportunidades que você nunca pensou possível. Se você está desempregado, eu declaro que em abril a abundância de Deus encontra você. Que a oportunidade certa, no tempo certo, com a remuneração certa, chegue até você, porque Deus nunca abandona seus filhos. E se você já tem recursos, eu declaro que esses recursos multiplicam, que Deus te faz mordomo sábio, que Deus te faz gerador de bênção para outras pessoas, porque dar é mais bendito que receber. Obrigado, Pai, porque em abril você abre o tesouro dos céus e derrama bênção financeira sobre minha vida. Oração sobre emocional e mental. Senhor, se há depressão em mim, eu declaro alegria e esperança. Se há ansiedade, eu declaro paz que transcende todo entendimento. Se há medo, eu declaro coragem e fé. Porque está escrito, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. 2 Timóteo 1:7. Senhor, eu declaro que minha mente está sã, que meus pensamentos estão sob o controle do Teu Espírito, que cada pensamento de derrota, de inadequação, de fracasso, de baixa autoestima seja aprisionado na obediência a Cristo. Se há alguém ouvindo essa oração que está em depressão, que não consegue sair da cama, que não vê razão para viver, eu clamo a vida de Deus sobre você. Que o Espírito Santo toque seu coração agora e traga a esperança. Que você sinta o amor de Jesus tão real, tão poderoso, que você reconheça: minha vida importa, meu futuro importa, Deus tem um plano para mim. E se há alguém que tentou suicídio, que está pensando em suicídio, que sente que não merece viver, eu declaro: você merece. Você foi criado à imagem de Deus. Você foi redimido com o sangue de Jesus. E o Espírito Santo quer usar sua vida para coisas extraordinárias. Senhor, renova a mente de todos que estão me ouvindo agora. Que saiam do ciclo de pensamentos negativos, que sejam libertos da ansiedade que não deixa dormir, que sejam libertos do medo que paralisa,
que sejam libertos da depressão que mata e que em seu lugar entre a paz, a alegria, a esperança, a confiança, a certeza de que Deus está no controle. Obrigado, Pai, porque em abril você ressuscita a minha esperança e minha saúde mental. Oração sobre propósito e chamado. Senhor, se há sonhos em mim que morreram, eu declaro que eles ressuscitam. Se há dons que foram enterrados, que eles revivem. Se há chamado que você colocou em mim e eu não tenho tido coragem de perseguir, eu declaro coragem e determinação agora. Porque está escrito, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E filhos de Deus não vivem sem propósito. Filhos de Deus vivem com missão. Senhor, revela a mim qual é o teu propósito para a minha vida. O que você quer fazer através de mim? Como você quer usar minha vida para abençoar outras pessoas? Se há alguém aqui que se sente perdido, sem direção, sem saber para onde ir ou o que fazer, eu declaro que em abril Deus revela a direção, que Deus abre as portas, que Deus torna claro o caminho e que ninguém mais viva apenas existindo, que todos vivam com propósito, com paixão, com poder. Que cada pessoa que me ouve agora receba a unção de Deus para cumprir o chamado que foi colocado em seu coração. Que Deus quebre o medo que te impede, que Deus quebre a insegurança que te paralisa e que você avance com coragem no propósito que Deus preparou para você. Obrigado, Pai, porque em abril você ressuscita a minha esperança e minha saúde mental. Oração sobre espiritual. Senhor, eu declaro que meu espírito é cheio do Teu Espírito Santo, que a unção de Deus sobre mim é fresca, é poderosa, é real, que eu não vivo apenas por religião, mas por relacionamento com você. Se há pecado em mim que está me separando de Ti, eu peço perdão agora. E eu declaro que sou lavado, sou purificado, sou redimido. Se há falta de fé, se há dúvida, se há incredulidade, que essas coisas morram em mim agora e que em seu lugar cresça fé, fé robusta, fé que não se abalança, fé que move montanhas. Senhor, capacita-me a ser um instrumento Teu, que eu seja sal da terra, que eu seja luz do mundo, que eu seja vaso de honra na Tua casa. E se há alguém que me ouve que ainda não conhece Jesus, que ainda não deu sua vida para o Senhor, eu convido você agora. Abra seu coração para Jesus. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele quer te dar vida abundante, quer te libertar, quer te transformar. Receba Jesus agora. Declare: Senhor Jesus, eu acredito que você morreu pelos meus pecados, que você ressuscitou e está vivo. Eu recebo você como Senhor e Salvador da minha vida. E se você fez essa declaração, você está salvo. Você é filho de Deus. Você tem poder, você tem autoridade, você tem futuro eterno. Obrigado, Pai, porque em abril você nos oferece o maior presente, a nossa salvação, através de Jesus Cristo. Senhor, eu agradeço por cada pessoa que orou comigo, cada pessoa que acreditou, cada pessoa que reclamou as bênçãos que já foram conquistadas no Calvário. Que todas essas orações sejam levadas diante do seu trono. Que toda a fé que foi declarada aqui seja recebida pelo céu. Que cada bênção que foi pedida seja liberada na vida de cada pessoa. E que em abril e em cada mês que se segue, cada pessoa que me ouviu saiba que você não está sozinho, que Deus está com você, que Jesus está ao seu lado, que o Espírito Santo está em você, que você viva em vitória, em paz, em esperança, em vida, e que você nunca mais duvide de quem você é em Cristo,
porque você é amado, você é redimido, você é liberto, você é ungido, você é vitorioso. Em nome de Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que recebe todo o louvor, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, eu declaro: abril é seu mês de bênção, sua saúde é restaurada, sua família é reconciliada, suas finanças são abundantes, seu emocional é curado, seu propósito é revelado, sua fé é fortalecida, você é mais que vencedor, você é livre, você é vitorioso, você é abençoado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se essa oração tocou seu coração, se você sentiu o poder de Deus durante esses minutos, eu tenho um pedido. Compartilhe com alguém. Essa mensagem não é apenas para você, é para pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sofrendo, que está duvidando, que está fraco, porque o poder de Deus se multiplica quando é compartilhado. Ore frequentemente, não apenas uma vez, mas volte para essa oração sempre que precisar, sempre que a dúvida vier, sempre que o medo vier, sempre que a dificuldade vier. Recite essas palavras, declare essas verdades, porque com a repetição a fé cresce. Confie, confie que Deus ouviu sua oração, confie que Ele já está agindo em seu favor, confie que a resposta está vindo, porque quando você ora, Deus se move. Se você quer um aprofundamento maior, se você quer estudar mais os versículos que falamos aqui, se você quer comunidade, se você quer suporte espiritual, deixe um comentário abaixo ou se inscreva no nosso canal para receber mais orações, mais ensinamentos, mais bênção. Ativa o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Que Deus te guarde, que Deus te capacite, que Deus te use, que abril seja seu mês de ressurreição. Erga as suas mãos em posição de recebimento e receba, e apenas escute e diga amém quando for solicitado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Diga amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Diga amém. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, saúde, abundância e proteção. Assim seja. Diga amém. Que Deus o abençoe abundantemente. Amém.